Olá pessoal, meu nome é Júlia, sou psicóloga e vim falar hoje para vocês sobre as crises de ansiedade. Para a gente entender um pouquinho sobre elas, eu vou trazer o que são essas crises, como a gente pode identificar e aprender a lidar com elas. E assim, gente, para que eu consiga trazer um aprofundamento do tema, eu acho interessante, antes de tudo, trazer um pouquinho para vocês sobre o que é a ansiedade em si. Nós estamos acostumados a ouvir a palavra ansiedade sempre associada a algo doentio, algo ruim. E, se a gente for pensar bem, a ansiedade não costuma ser muito confortável mesmo, não. Ela traz uma angustiazinha, uma sensação que a gente às vezes não quer sentir. Mas você já deve ter se sentido ansiosa ou ansioso, assim, diante de uma situação em que você estava feliz ou animado. Então, esse já é um exemplo de uma ansiedade que não necessariamente tem a ver com um processo doentio. As crises podem ser uma manifestação de um processo ansioso que já vem acontecendo há muito tempo, mas que, enfim, está chegando num ponto em que a pessoa está tendo nessa gravidade. Normalmente, as crises de ansiedade não acontecem de forma isolada. Imaginem que nosso corpo está preparado para lidar com ela até um ponto, até certa quantidade ali de hormônio. Passando disso, já começa a ter dificuldade de processar. Aqueles hormônios do estresse, da ansiedade, ficam em excesso. Por isso, começa a sobrecarregar o seu organismo. Mas como essas crises acontecem, né? O que são essas crises exatamente? De forma bem resumida, gente, as crises são momentos de ansiedade súbita e intensa. E alguns dos sintomas muito comuns são medo, taquicardia, né? O coração muito acelerado, tremores, respiração bem irregular e tensões musculares. Existem vários tipos e vários transtornos possíveis também de se ter mediante as crises de ansiedade. Posso posteriormente estar fazendo um vídeo sobre. Se vocês tiverem interesse, me manda aí nos comentários, tá produzindo um outro conteúdo para vocês. Como eu sempre vou trazer esse tipo de conteúdo relacionado ao autoconhecimento para você que tá aí nesse processo, nessa descoberta de si mesmo, aperta aí para me seguir, curte esse vídeo. Eu venho produzindo esse conteúdo com bastante carinho e atenção para que eu consiga oferecer algo de bastante qualidade para vocês. Então, eu espero o apoio de vocês também. Vamos entrar agora na parte que todo mundo quer saber. Júlia, pelo amor de Deus, o que eu faço? Como que eu lido com essas crises? Para que fique algo bem claro e didático, eu escolhi duas formas da gente analisar e identificar os estressores externos e internos, para que a gente também saiba o que fazer com cada um deles. Essa separação não existe mesmo. É mais uma forma da gente compreender e ver que realmente existem coisas que são mais externas e outras mais internas e a gente vai mudar, então, a forma de intervir nesses casos. Começando com esses geradores externos, eu vou trazer um exemplo, uma coisa que eu vivi nessa semana e que diz muito, sim, sobre quanto nós estamos num ambiente estressante e às vezes sem perceber. Comecei a fazer uma meditação, ela me convidava a estar ouvindo todos os sons que chegavam até mim. E foi muito interessante e curioso, porque a minha visão parecia que estava tudo silencioso, não tinha mais ninguém aqui comigo. Mas quando eu parei para realmente notar quais sons estavam chegando até mim, eu vi que tinha cachorro, gente falando, buzina, ventilador ligado. Era muito, mas muito estímulo sonoro e que eu não tinha percebido e eu fiquei realmente assustada. Se você quiser, você pode fazer até aí. Para perceber todos os sons que você não tinha percebido antes, mas que, provavelmente estão chegando alguns sons aí agora para você. Isso mostra o quanto estamos acostumados, mas acostumar não é deixar de se afetar. Então existem muitas e muitas coisas aí que acabam nos afetando. Estamos o tempo todo sobrecarregados de estímulos sonoros, visuais, de informações que nós estamos consumindo nas redes sociais, nos jornais, no próprio trabalho, a quantidade de tarefas, na rotina, uma agenda lotada. E eu perco até o fôlego, só de falar essa quantidade de coisa. Quem dirá viver? Para conseguirmos
identificar, então, quais estressores externos podem estar vindo, além dessa consciência, né, desse exercício de sensibilidade para poder perceber o que está chegando até você, seria se perguntando: quais os ambientes que eu frequento? Como está o meu uso tecnológico, como por exemplo das redes sociais? Eu estou tendo momentos de descanso e de pausa? Como é o meu trabalho? Como é o ambiente que eu exerço a minha atividade de trabalho? Que tipo de relação eu cultivo? E quando você responder essas perguntas, pode ser que você chegue em algumas conclusões, como por exemplo, você anda muito tempo nas redes sociais, que você esteja tendo relações não muito legais, que a gente chama às vezes de relações tóxicas, às vezes abusivas, que você esteja trabalhando muito e não tendo momentos de lazer e muito menos pausas. Tudo isso envolve um processo que, como eu expliquei para vocês, de forma contínua, vai estressando o organismo de forma que ele não consegue processar. E aí a gente pode viver vários efeitos aí desse estresse no corpo, como as crises de ansiedade. E eu separei assim, dessa forma, até para a gente notar o quanto isso às vezes parte de tomar certas escolhas, tanto para modificar ou encerrar coisas que estão chegando nessa rotina, nesse dia a dia, nas experiências e nas pessoas que estão chegando até nós. E, gente, isso acontece muito mesmo. Eu vejo bastante casos, por exemplo, de relacionamentos e trabalho, que a pessoa não sai, não encerra o relacionamento ou não troca de trabalho e continua vivendo aquela situação, mesmo tendo esse estresse contínuo, mesmo não estando satisfeita. E às vezes a solução, o lidar com isso, tem a ver com tomar uma escolha para encerrar aquela situação, modificar para que isso se torne algo que ela realmente queira fazer, nem que seja algo saudável. Podemos dizer que os fatores externos costumam, apesar de às vezes a gente não estar percebendo, ser mais fáceis de identificar, porque são pontos específicos, objetivos, que quando a gente percebe, quando a gente identifica, nós conseguimos então estar agindo sobre ele. Porém, nesse processo de tomar decisões, pode ser que a gente comece a perceber que existem algumas resistências, algumas dificuldades internas que parecem nos impedir de fazer diferente. E aí a gente começa a pensar sobre os estressores internos. O que a gente pode pensar que vem de dentro que pode ser um facilitador de uma ansiedade? Dentre os fatores, vários fatores que podem existir, podemos pensar numa tendência genética que, infelizmente, pode ser que algumas pessoas têm. A pessoa também pode estar tendo uma alimentação muito desregulada, com falta de nutrientes, né, vitaminas, minerais, enfim, tudo que os alimentos têm a oferecer. Consumindo muita gordura, sódio, açúcar, e que isso daí não facilita em nada. Não, isso não é só para o nosso corpo, né? É para a nossa mente também. A ausência de exercício físico, sedentarismo. Alguns cientistas, para vocês terem ideia, colocam o exercício físico, assim, em primeiro lugar para a nossa saúde mental. Então, gente, exercício físico é uma coisa que eu também sempre recomendo para os meus clientes. Fazer terapia é muito importante. Agora, exercício também. Nós temos o costume de separar muito mente de corpo, mas tá tudo acontecendo aqui, né? Os hormônios estão aqui, nosso cérebro tá aqui, não tem como a gente realmente separar. E pensando sobre algumas características que eu venho observando sobre pessoas que têm tendências ansiosas, eu separei algumas aqui para vocês também se autoavaliarem. É muito comum que pessoas que têm um nível de autocobrança lá em cima apresentem muito ansiedade. Elas costumam ser pessoas muito tensas, preocupadas, com medo de errar e por isso não conseguem relaxar, fazendo com que o estresse delas sempre fique alto. Existem aquelas pessoas também que têm dificuldade de se expressar e ouvem coisas que não gostam e começam a engolir sapo.
A dificuldade de se posicionar pode ser muito estressante, levando também a pessoa a ter momentos de ansiedade elevados e crises também. Uma coisa que as pessoas ansiosas também podem ter é a questão da insegurança. É um termo muito amplo, existem vários tipos de insegurança e podem ser sobre mais diversas coisas. Porém, quando nós não conseguimos confiar nas nossas capacidades, nos arriscar, pensar que o futuro pode ser positivo, a insegurança pode tomar conta de nós a ponto da gente não conseguir sair do lugar. E nós ficamos apenas ansiosos, querendo que as coisas aconteçam, ou com medo de coisas muito ruins e catastróficas que podem acontecer, de forma que a gente se enrijece. Ou faz demais e se previne demais dessas circunstâncias, ou faz de menos, desiste. É muito comum também, gente, pessoas que não conhecem os próprios limites, não reconhecem suas necessidades ou não expressam essas necessidades aos outros. Então, quando a pessoa não percebe seus limites, ela não está conseguindo notar até onde ela pode ir. Outras vezes, ela se sente confusa ou às vezes ela se sente culpada ou diversas outras coisas que impedem ela de alcançar as suas necessidades, dela se satisfazer e aliviar as suas tensões. E se não bastasse, quando eu tenho dificuldade de expressar ao outro, por mais que eu tenha consciência dos meus limites e das minhas necessidades, eu nunca vou ter também elas totalmente satisfeitas. Nós somos seres relacionais e no momento em que nós começamos a notar algumas dificuldades em relacionamentos, pode ser que a gente fique aí com algumas situações inacabadas e por isso acúmulo de angústias que não são satisfeitas. E para dar um breve exemplo, eu lembrei de um vídeo que eu vi no Instagram de um casal falando que há 11 anos os dois achavam que o outro gostava de caldo de cana porque o outro chamava para tomar, mas o outro chamava o outro para tomar caldo de cana porque achava que o outro gostava. Entenderam? Eles ficaram só no achismo, não perguntaram, não se comunicaram e por isso, depois de 11 anos, foram descobrir que o outro não gostava de caldo de cana. E os dois estavam tomando caldo de cana sem gostar. Pensa bem. Trouxe aqui de uma forma bem superficial e genérica, porque é uma coisa muito particular de cada um. Então pode ser que quando eu esteja falando aqui com vocês já vão lembrando de algumas situações aí que vocês já passaram. E por isso o autoconhecimento é muito importante. Nós podemos adquirir o autoconhecimento de várias formas, através de livros, de vídeos, de experiências novas, de contato com o corpo e principalmente de psicoterapia. Então, já entrando na forma da gente lidar com esses fatores mais internos, podemos colocar aí psicoterapia associada, quem sabe, à psiquiatria. Então, depende do caso, mas sempre importante estar buscando um psicólogo independente se você for buscar um psiquiatra ou não. Além de ter uma alimentação saudável, de praticar exercícios físicos, de fazer terapia, existem também alternativas, exercícios, meditação, coisinhas que podem ser feitas aí para poder também já te aliviar nessas crises, nesses sintomas da ansiedade. Eu vou trazer aqui para vocês no canal alguns exercícios práticos. Aqui hoje foi mais para a gente entender, saber identificar e saber o que a gente pode fazer. Mas eu já vou trazer algo bem simples assim, como exemplo, que é a respiração do quadrado. Como que ela funciona? Nós inspiramos, mantemos o ar, soltamos e mantemos o ar. Isso em contagens iguais, que nós podemos começar em 4. Então, inspira. 1, 2, 3, 4, mantém. 1, 2, 3, 4, solta. 1, 2, 3, 4, mantém. 1, 2, 3, 4 e repete. Pode aumentar aos poucos esse número. Então, bem devagarinho, você pode começar com menos, com 2, dependendo se você tiver com a respiração muito ofegante. Então, olha, existem exercícios muito práticos que podem ser feitos
e ajudar e muito, tá? Isso é comprovado cientificamente, o efeito da respiração, dos exercícios respiratórios para a ansiedade. E as meditações, que existem vários tipos de meditações que podem ser feitas. Quem nunca praticou pode estar fazendo meditações guiadas, né, com orientação. Você consegue achar no YouTube, lá no meu Instagram você também acha. Eu vou também depois postar aqui, né, colocar mais vídeos a respeito disso. E só para encerrar sobre as formas de lidar, eu sou uma pessoa que adoro as opções naturais, e essas opções naturais são potentes, tá, gente? Existem pessoas que se dão muito bem. O Conselho Regional de Farmácia de São Paulo publicou uma cartilha lá, tudo certinho, para que cada planta serve, como usar cada planta. Tem uma cartilha lá que fala sobre as possibilidades de plantas que têm efeitos calmantes, plantas que auxiliam no tratamento da ansiedade. Então vale a pena você dar uma pesquisada, coloca lá no Google. Eu vou ver se eu consigo colocar o link aqui também para vocês. E espero que vocês consigam colocar em prática um pouquinho aí do que eu trouxe para vocês. Podem ficar à vontade para entrar em contato comigo. Me segue lá no Instagram, pode mandar um direct. Faço atendimento online, então facilita para quem está longe. Vejo vocês na próxima.